Olá, pessoal. Boa noite a todos vocês. Hoje, dia 4 de junho, e será a nossa live, a primeira live de junho, né? Desculpa dos atrasos, eu tô 6 minutos atrasadas aqui com vocês, mas eu tardo, mas não falho, né? Enfim, eu não poderia deixar de fazer essa live hoje, porque é uma live que foi muito solicitada, várias pessoas me solicitaram para fazer a live com esse tema. É, Tem grandes dúvidas, grandes polêmicas em cima também desse tema. Eu acho super importante, pertinente a gente falar para poder esclarecer, informar. Tem muita gente que faz, inclusive, né? Tem a prática do assunto que eu vou falar hoje, mas de uma maneira incorreta e às vezes não colhe os benefícios que podem colher sobre essa estratégia nutricional que se chama jejum intermitente. Pois é, gente, a nossa live de hoje terá esse tema. Então, nessa 1 hora que eu vou estar juntinho com vocês, a gente vai falar sobre jejum intermitente, quem pode, quem não pode, quem tem indicação, como que a gente faz, o que quebra jejum, o que não quebra, como quebrar o jejum. Tem muitas coisas que dá para a gente falar e eu quero deixar essa live, como todas que eu faço, super integrativa, que vocês perguntem para mim a hora que vocês precisarem, né? No momento que eu estiver falando, me interrompam, porque às vezes eu estou falando de uma maneira da qual naquele momento você surgiu essa dúvida. Então é nesse momento que você tem que fazer essa dúvida, é com essa intenção que eu faço as nossas lives, tá? Para quem não me conhece, eu sou Roseli Rossi, nutricionista funcional, com especialidade em fitoterapia, em gastroenterologia, em nutrigenética, em nutrigenômica, atendo aqui na Zona Leste, no Tatuapé, de forma presencial, online, e o nosso assunto de hoje, então, vai ser quais são as perspectivas, o que a gente espera a hora que a gente introduz o jejum intermitente, né? Tanto na nossa saúde metabólica, quanto na longevidade, quanto para o emagrecimento. Então, vocês já têm algumas informações importantes. Jejum é uma estratégia nutricional. Não é para todo mundo, não é todo mundo que se beneficia dele, deve ser sempre assistida por um nutricionista, quando eu falo assistida, deve ser sempre individualizado, porque cada caso é um caso, tem vários tipos de jejum, como vocês vão ver, e os 3 principais benefícios que nós temos no jejum intermitente é justamente numa saúde metabólica melhor, no emagrecimento e na longevidade. Então, esses 3 pontos importantes têm várias e várias, inúmeras, eu diria, evidências científicas que vão comprovar para a gente o jejum intermitente com um impacto muito positivo nesses 3 pontos, tá? E aí, sempre a gente então considerando as individualidades, desde que seja bem feito, como eu falei para vocês. Então, vamos lá. Miriam já começou. Olá, doutora. Mate, café, chá cortam jejum? Não, desde que não sejam adoçados e nem com adoçante. E vocês vão ver o porquê, tá bom? Já vou dando spoiler para vocês sobre isso, viu? Oi, Ângela, boa noite. Adriana, boa noite. Vamos lá. Bom, gente, a gente tem vários tipos de jejum. O importante é saber qual que vai se moldar, qual que vai ser o mais adequado para você. Então, vamos lembrar que tem o jejum que a gente pode fazer de 24 horas, um dia inteiro. Então, tem pacientes que fazem esse jejum uma vez por semana, de 24 horas. Não é fácil, mas tem pacientes que preferem dessa maneira. Já tem um impacto também muito positivo, né? Também sobre esses aspectos. Que assunto mais maravilhoso, Lara! Isso mesmo, é por isso que eu estou fazendo. Tem o jejum, que é mais fácil de todos, que é o de 12 horas, que inclusive muita gente faz até para poder fazer coleta de exames, né? Fazer exames laboratoriais, tem que ficar 12 horas de jejum, não é nada difícil,
Pois é jejum, não deixa de ser. Não vai ter o mesmo impacto que os demais, mas não deixa de ser um jejum, um descanso que eu vou dar para o meu corpo, pelo menos por 12 horas. O outro jejum eu posso fazer de 14 por 10, ou seja, eu faço o jejum 14 horas sem comer, com 10 horas de janela de alimentação, e tem o jejum de 16 por 8, que é o mais comum, ou seja, 16 horas em jejum e 8 horas na janela de alimentação, né? Esse também é um jejum que não é difícil de vocês fazerem, tudo é algo adaptativo. Como eu falei para vocês, cada caso é um caso, isso tem que ser muito bem orientado e tem que ser sempre algo que você vai fazer, que eu faço sempre, acordado com o meu paciente. Então, a gente vai ver que jejum que eu vou aplicar no início e outra, gente, quantos dias de jejum por semana. Você pode começar com um dia de jejum, você pode introduzir o segundo dia, introduzir o terceiro dia de jejum, não tem problema, isso pode acontecer, não tem problema, isso é uma questão que é muito acordada e muito individualizada. Cada caso é um caso. Agora, o importante é a gente estar fazendo esse jejum de uma forma certinha, né? Isso é muito importante. E vamos lembrar que é muito mais fácil o paciente, eu falo isso muito por experiência própria, é mais fácil o paciente aderir e manter uma dieta de jejum, uma estratégia de jejum intermitente, do que às vezes de déficit calórico contínuo. Por exemplo, eu estou querendo emagrecer, eu preciso melhorar o colesterol, a hemoglobina glicada, eu tenho sobrepeso, eu estou com excesso de gordura corporal, enfim, hipertensão, estou com diabetes, várias coisas. Vocês vão ver que tudo isso tem indicação para jejum intermitente. O que acontece? Eu vou fazer para redução de gordura corporal, eu tenho que fazer um déficit calórico. Se você não tiver uma dieta restritiva em calorias, você não emagrece, isso é fato. Ok, tem outros detalhes que a gente tem que encontrar. Só que no jejum intermitente, eu consigo uma adesão às vezes melhor, com resultado melhor, do que o paciente falar, poxa, todo dia eu vou ter que comer menos, todo dia eu vou ter que restringir calorias. Nem sempre é preciso fazer isso quando você aplica um jejum intermitente, você pode colher os mesmos resultados. Porque naquele dia que você tem o jejum, né, que é o dia do jejum, que é o dia, por exemplo, que você vai fazer 14 por 10 ou 16 por 8, você vai ter menos calorias ingeridas. E no outro dia você vai ter mais, porque você tem mais refeições. E aí, com isso, a gente brinca de calorias, né? Faz uma alternância de calorias dia a dia do paciente. Por isso que às vezes o impacto metabólico, o resultado é melhor. E o paciente não se sente tão restritivo de falar, poxa, todo dia eu tenho que comer essas miseráveis 1.200 calorias. Não, no dia de jejum eu vou comer. Ó, tem trabalhos que eu posso estar fazendo, eu aplico às vezes um paciente, ele consegue ficar com 800, 1.000 calorias no dia de jejum, porque eu tirei dele 300, 400 calorias de uma ou duas refeições talvez, né? E já no outro dia ele vai comer essas calorias de uma maneira, né, adequada, fracionada ao longo do dia sem o jejum. Então, eu digo para vocês que é mais fácil de adesão. Terceiro lugar, vocês vão entender desde já que o jejum intermitente, para esses 3 pontos que eu falei para vocês, a gente só vai observar a médio e longo prazo. Não adianta achar que em 3 meses, nossa, vou ter um super resultado, aí volta tudo. Não é isso que os estudos e a minha prática clínica demonstram. A gente precisa manter esse paciente um pouco mais de tempo, como eu falei, cada caso é um caso, não dá para a gente achar que todo mundo é tipo receita de bolo, que em 2, 3 ou 4 meses eu vou conseguir já chegar no objetivo que eu quero e aí, ponto, um abraço. Não é assim que funciona, tá, gente? Até porque eu preciso adaptar o paciente ao jejum. A Tata fala, qualquer pessoa pode fazer jejum intermitente? Não. A gente tem algumas restrições, sim, que eu vou falar já já. Portanto,
Vocês que estão chegando agora, é bom esperar, aguardar. Essa live tem um conteúdo incrível que eu montei para vocês. Compartilhem com pessoas que precisam saber mais informações a respeito disso. Eu acho que tem muita gente fazendo de orelhada jejum intermitente. Eu acho não, certeza. Faz errado, aí não consegue o resultado e ainda às vezes tem efeitos ruins e aí vai falar para Deus e o mundo que jejum intermitente não dá certo, passou mal e tudo mais. Bom, tem muita gente que acha isso mesmo, né? Ah, doutora, imagina, eu vou ficar em jejum 14 horas, 16 horas, eu vou passar mal, eu vou desmaiar. Gente, se você tiver em jejum naquele dia e começar a ter algum efeito ruim, você é só pegar uma comida e comer, quebra o jejum, ponto. E aí não vai passar mais mal. Tira essa coisa da sua cabeça. E outra, nós temos genes que vêm lá dos nossos antepassados, que a gente suporta muito bem o jejum. Porque vocês acham que os homens da caverna, dos quais nós herdamos os genes, né? Nós temos todo o nosso DNA formado lá de trás, né, dos homens primitivos, eles tinham a disponibilidade de alimentos como nós temos hoje? Não! Eles iam caçar para comer e ficavam longos períodos sem comer, porque não tinham o que comer. Então, é muito fácil para a gente se adaptar ao jejum. É muito fácil, muito mais fácil do que muita gente pensa, inclusive, tá? Às vezes tem gente que se subestima, né? A Lu Burg fala para mim, que é uma paciente minha, né? Doutora, para perder peso, qual é a média de dias durante a semana que devo fazer jejum? Então, Lu, depende, cada caso é um caso. A gente pode começar com um dia, não é dizer que os outros dias também que você não vai fazer jejum, você não vai ter uma dieta controlada, restritiva em calorias, não adianta fazer 1, 2 dias de jejum intermitente e o restante comer de uma maneira compensatória, aí não vai valer nada e você não vai ter impacto no emagrecimento. O ideal é fazer um jejum intermitente 2, 3 dias por semana. Para o emagrecimento eu acho muito possível e tem um resultado muito bom. E os outros 4 dias você fica sem jejum. Tem gente que se adapta tanto que às vezes fica todo dia com o jejum. Né? Também eu não dou essa indicação, tá? Não acho também legal. Acho que a gente tem que ter uns dias que não faça jejum intermitente, mas pelo menos 3 eu acho interessante. Mas pode ir gradativo, tá? Agora, quais são os benefícios na saúde metabólica? Regula a glicemia, regula a insulina, abaixa a hemoglobina glicada, diminui esteatose hepática, modula colesterol, reduz triglicérides. Gente, tudo isso que eu estou falando, isso é fato, né? Isso é fato. A gente consegue reduzir PCR, ferritina, que são marcadores inflamatórios, que são marcadores, além dos quais eu acabei de mencionar, que fazem uma mensuração da sua inflamação, do seu estresse oxidativo. Então, quando eu melhoro esses marcadores através do jejum intermitente, eu já estou, melhorando muito a saúde desse indivíduo. Reduz pressão arterial. Então, olha que maravilhoso, desde que feito bem feito. Repito, para a longevidade, a gente tem muitos estudos também que demonstram que o jejum intermitente, gente, ele tem uma ativação que a gente chama de autofagia. O que é autofagia? Autofagia é quando você tem uma morte de células defeituosas, de renovação celular. O corpo começa a ter mais autoconhecimento sobre isso e começa a fazer uma destruição de células que estão defeituosas para não gerar um câncer, para não acelerar o processo de envelhecimento. Por isso que ele é tão bom para a longevidade. Além do que, ele melhora, ele modula alguns genes também da longevidade. Olha que demais. E diminui todo esse processo de estresse oxidativo que também acelera o nosso envelhecimento. Então, a gente tem pontos muito importantes e evidentes, né, dos benefícios do jejum intermitente para a nossa longevidade. Demais, né? Olha só que legal. Agora, vamos falar de emagrecimento. Posso fazer musculação ainda no jejum da noite? Vou te explicar, calma lá.
Calma que a gente vai falar sobre essa questão também. Então, para o emagrecimento, a gente tem, sim, comprovação com relação a isso. Por quê? Porque na falta de comida, o nosso organismo, ele produz, na verdade, o fígado vai produzir corpos cetônicos, né? A gente entra num processo chamado cetose. A cetose, ela é feita através de ácidos graxos, através da quebra da gordura. Então, eu vou aumentar, eu vou produzir energia através da minha gordura. Então, eu melhoro a queima de gordura para gerar energia, né? Através desses corpos cetônicos que são sintetizados a partir da quebra dessa gordura. Olha que demais. Esses corpos cetônicos são excelentes fontes de energia para o nosso cérebro, né? Dando mais foco, inclusive, para a gente. Por isso que muitas pessoas relatam que fazer jejum antes, né? Um jejum para você treinar é legal, não é ruim, a menos que você vai fazer uma atividade de alta intensidade demais. Apesar que mesmo os pacientes que estão em jejum fazendo uma alta atividade de esforço, depois de um tempo, né, fazendo adaptação, eles também conseguem, né? Pode ser que, por isso que eu falei, é tudo um processo gradativo. Então eu vou otimizar a queima de gordura quando eu faço jejum, por isso que eu tenho um emagrecimento saudável, né, sem ficar com energia baixa, porque eu vou fazer produção de corpos cetônicos a partir da minha gordura. Outra coisa muito importante que eu evidencio demais com os pacientes é o controle da fome e da saciedade. Para de ser compulsivo, para de ficar beliscando toda hora. Vocês vão ver que vocês vão regular mais esses dois hormônios de fome e saciedade, que é a grelina e a leptina. É demais, o que a gente consegue nisso é muito bom, gente. Você não fica com essa fome voraz, sabe? Aquelas compulsões por carboidratos, por doce, nada disso. E a gente fica com mais foco, com uma memória melhor. O nosso corpo, ele passa por um estresse na hora do jejum? Sim, mas ele vai se capacitando com isso. Você vai fazendo ele gerar energia através desse recurso, que é o tecido adiposo, que é infindável. A gente gera muita energia através de gordura, tá? Então, muito mais do que através do glicogênio no músculo, que é muito mais limitado. Então, eu tenho uma energia por um tempo prolongado quando eu estou queimando gordura, e isso é promovido pelo jejum. Então, é muito interessante. E outra coisa, para com esses beliscos, né? Essas compulsões. Então, isso é extremamente evidenciado. A gente tem vários estudos. Inclusive, ganhou até um prêmio Nobel de Medicina em 2016, né? Os estudos que foram feitos com a autofagia no processo na estratégia de jejum intermitente. A gente tem estudos que comprovam a eficácia cardiometabólica, né? Tanto a parte de como cardioprotetor, como metabolicamente falando, como uma saúde metabólica entre déficit calórico e jejum intermitente. E provou-se que jejum intermitente tem um impacto melhor a nível da saúde metabólica, a nível de saúde de emagrecimento. A gente tem muitos estudos também, né, comparando essas duas estratégias, de déficit calórico e de jejum intermitente. Então, a gente tem muitos estudos com relação a isso. Inclusive, na parte da glicemia, viu, gente, para diabéticos. Ah, mas diabético pode fazer jejum intermitente? Sim, desde que bem feito. Agora, lógico, a pessoa é insulina dependente, aí eu tenho que tomar um outro cuidado. Não dá, mas se você tiver com a resistência insulínica, quando você tem uma insulina alta, uma glicose de jejum alta, então nessas pessoas o jejum intermitente é super indicado, tá? Vamos lá. Agora, vamos lá, indicações, vem lá. Deixa eu tirar essa pessoa que é minha paciente, a Lu, que é a Luciana, ela é extremamente ansiosa. E eu sei que ela deve estar ali esperando, ou não é, Luciana? Posso fazer musculação ainda no jejum da noite? Então, quando você fala jejum da noite, você quer dizer que você vai jantar e vai fazer o jejum, você não vai jantar
ou você não vai tomar o café da manhã? Porque esse é uma diferença também, uma estratégia também que eu posso variar. Tem pessoas, e que eu respeito, tem pessoas que têm muita fome pela manhã. Então, essas pessoas não são indicadas para fazer jejum pela manhã, porque ela levanta com muita fome. Tem pessoas que têm muita fome à noite, então eu não deixo fazer o jejum da noite, né? Então, depende que hora que você tem mais fome, aí eu vou regular o jejum, porque você pode tomar o café da manhã, fazer o lanche intermediário, almoçar, tomar um lanche da tarde e depois só comer no dia seguinte. E você pula o jantar. Isso é para quem tem fome de manhã. Ao contrário, não, doutora, de manhã eu nem tenho fome, eu tenho fome à noite. Então é aquela paciente que quebra o jejum no almoço, faz o lanche da tarde, faz a janta e vai comer só no dia seguinte, né? Então, se você, Luciana, for fazer a musculação pela manhã, então, o que você vai fazer? Você pode fazer a musculação, sim, vai jantar. No jantar, eu ponho o carboidrato no jantar, a proteína no jantar, né? Tudo isso bonitinho, equilibrado. E aí você pode ficar sem comer, só com água, café, chá, suplementos que eu vou falar quais que você pode usar que não quebra jejum. Treina e aí o que eu faço? Eu vou deixar você, depende, posso dar alguns aminoácidos que não quebram o jejum, ou então, nesse dia da musculação, não vai ser o dia de você fazer jejum. Você pode comer depois da sua musculação, tá? Agora, se você for fazer musculação à noite, o que eu te aconselho? Você comer depois dessa musculação, porque sabe o que acontece? Se você fizer o jejum depois da musculação também, você pode ter o risco de perda de massa muscular. Porque a musculação, o exercício resistido, ele já vai fazer um catabolismo. E aí, quando eu como, eu quebro esse metabolismo para começar a fazer o anabolismo, que é a reconstrução muscular. Se você continuar em jejum, você vai continuar quebrando. Então, a chance de você perder músculo é muito grande. Então, eu não oriento fazer um jejum depois da musculação, tá? Entendeu, né? Se treina de manhã, então, o dia que você fizer musculação, não faça o jejum posterior à musculação. Pode fazer antes, você pode fazer a musculação sem comer, só suplementando, mas pós-treino tem que comer, principalmente a proteína, tá? Aí não é a hora de fazer o jejum. Bom, as pessoas que têm indicações para fazer jejum são as pessoas que têm síndrome metabólica. Vocês sabem que síndrome metabólica você tem que ter pelo menos 3 disfunções: hipertensão, colesterol alto, hemoglobina glicada alta. Geralmente é o que mais as pessoas têm, é o que a gente vê. Então, essas pessoas são super indicadas para fazer jejum. Quem busca um emagrecimento consciente e consistente também outras pessoas que sim. Quem deseja melhorar os parâmetros metabólicos, é lógico, acabei de falar que melhora todos esses marcadores metabólicos que estão em desordem. E quem quer ter longevidade com bem-estar e saúde, obviamente, porque vocês viram quanto ele melhora também a nossa longevidade, retardando o envelhecimento das nossas células, tá? Agora, quem é contraindicado o jejum? Contraindicado, gente, gestantes, lactentes, crianças, adolescentes. Eu não faço jejum, gente, de jeito algum, com menores de 18 anos. Não vou fazer, porque está em idade de desenvolvimento, de crescimento, e não é época de fazer o jejum. Vai fazer outras estratégias, deficiências nutricionais, deficiências calóricas, um low carb, qualquer outra coisa, mas até 18 anos não faça jejum intermitente, certo? Outra coisa, pessoas que têm transtornos alimentares. Eu atendo várias pessoas com transtornos alimentares, tem anorexia, tem bulimia, tem transtorno de ansiedade. Não dá para mim trabalhar com pessoas assim que são muito, têm disfunções muito importantes, principalmente as duas primeiras, bulimia e anorexia, tá? A ansiedade, até controlando ela, a gente consegue fazer, até porque vai melhorar.
E algumas doenças crônicas sem supervisão, sabe? Que não estão sendo monitoradas, as pessoas vêm muito de uma forma muito desequilibrada, aí fica bem difícil. Outra coisa, gente, será que o jejum intermitente é a primeira estratégia que eu já uso quando o paciente chega no primeiro dia para mim de consulta? Não. Na minha prática clínica, o que eu faço para depois entrar com o jejum intermitente? Então, eu primeiro vou alinhar o paciente, trazer ele para melhorar os hábitos alimentares, melhorar o estilo de vida, né? Colocar uma alimentação fracionada, equilibrada em macro e micronutrientes, corrigir deficiências nutricionais, enfim, melhorar se caso tem disfunção digestiva, intestinal. Então, dá uma melhorada nisso num primeiro momento. Aí, depois, eu entro com o jejum intermitente, tá? Eu já não faço de cara um jejum intermitente. Qual é o outro tipo de paciente também que eu faço? É aquele paciente que ele iniciou com déficit calórico, porque ele quis emagrecer, queria melhorar todos esses parâmetros metabólicos. Então ele está fazendo. Num primeiro momento dá um super resultado, no segundo nem tanto, no terceiro começa a chegar naquele set point, ou seja, não responde tanto quanto o empenho que ele está tendo. Aí é hora de mudar a estratégia. Né? Ele tem que mudar o treino dele de exercícios, que isso também é importante, porque a gente tem uma adequação também, né? Nosso organismo sempre vai tender à homeostase, ao equilíbrio metabólico, então é importante mudar os estímulos de treino, mas também eu vou mudar a estratégia nutricional. Aí é hora de eu colocar o jejum intermitente. Então, para o paciente que não está respondendo bem ao déficit calórico. Será que eu vou fazer um jejum intermitente para quem está super bem? O cara tá emagrecendo bem, tá fazendo treino, melhorou todas as disfunções dele. Eu preciso fazer essa estratégia? Não vou mexer em time que tá ganhando, tá? Eu vou sim mudar a estratégia para jejum intermitente quando ele começa a não responder mais. Aí sim. Ou então, para um paciente que eu quero uma resposta mais rápida, e eu fiz um primeiro momento com uma dieta equilibrada, mas o resultado não é tão rápido quanto o que eu preciso, porque às vezes ele vai entrar numa cirurgia, porque ele tem que melhorar rápido esses padrões inflamatórios dele que estão todos muito alterados, porque ele está com uma obesidade muito grande, enfim, aí eu faço jejum intermitente, tá? Então, cada caso é um caso, repito, individualização sempre, tá, gente? E sempre, como eu falei para vocês, de uma maneira gradativa. Comida de verdade, hidratação. Não pode fazer aquela recompensa. Bom, já que eu fiquei em jejum, agora na minha janela de alimentação eu vou comer o que eu quero, o quanto eu quero. Pode ser assim? Lógico que não, né? Se eu quero emagrecer, eu vou continuar fazendo um controle calórico desse paciente mesmo na janela de alimentação. Porque senão ele pode ficar sem uma, duas refeições e compensar tudo na hora que ele come. Tá errado. Se ele quer emagrecer, tá errado, né? Então, a qualidade da alimentação, a quantidade calórica é também tão importante quanto o momento que ele ficar em jejum. Isso é super importante. Hidratação, fundamental. Exercício físico, fundamental. Controle de estresse, sono reparador. Não dá pra gente também não alinhar essas coisas, tá? Porque senão ele não vai ter o resultado que ele precisa. Deixa eu ver aqui. É melhor dias seguidos? Não é melhor dias seguidos. Dias intercalados é melhor. Tá? Maria, doutora, boa noite. Lu, você é maravilhosa. Obrigada, querida. Olha só, vamos ver aqui. Ô, Marco, tudo bem? Aí. Aqui, Célia. Tatá fala assim. Para quem nunca fez o jejum intermitente, como eu começo a fazer jejum? Tatá, devagar, como eu falei para você, sempre o ideal é ser assistida, é ser sempre feito com nutricionista, para você saber como que a gente pode proceder. Mas lembrando, inicialmente com 12 horas, uma vez por semana, depois vai para 14, depois vai para 16, né? Tem horas que você pode chegar até 18, mas 16 por 8 tá ótimo, excelente, dá um baita resultado.
Fez um dia, conseguiu, faz o segundo dia na semana. Fez 2 dias, já acha que está melhorando com 2 dias? Para por aí. O restante faz uma alimentação normal. Não conseguiu o resultado esperado. Vou para o terceiro dia. Ótimo, intercalando esses dias. Segunda-feira é um dia ótimo para fazer jejum. Segunda, quarta e sexta, ou terça, quinta e sábado. Aí você vê, de acordo com a sua rotina, os dias que você quer fazer. 3 dias eu acho que está super de bom tamanho, tá? Não jantar e não tomar café da manhã. Não jantar e não tomar café da manhã, eu acho que fica muita coisa, né? Porque daí você tem que fazer uma refeição, tipo umas 6 da tarde, 5 da tarde, que é um brunch, 5, 6 horas. Pensa, se você for até o outro dia, 6 horas da manhã, aí você vai ficar 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, até o meio-dia do dia seguinte. Se você termina às 6 horas da tarde, 6 da tarde até o meio-dia do dia seguinte, vão dar exatamente às 16 horas, tá? Toma café às 17 e só vou almoçar no dia seguinte a meio-dia. É isso mais ou menos que eu falei, tá? Vai dar aí um pouquinho mais, inclusive. A Adriana fala, eu gosto de fazer mais à noite. Tem muita gente que se dá. Nossa, eu tive pacientes que deram um resultado super certo tirando o jantar, né? Então, é ótimo. Eu acho que aí você tem a vantagem de dormir com o estômago mais vazio, tem um sono mais reparador. Para quem consegue, excelente, né? Agora, não é tão fácil. É mais fácil ficar no jejum da manhã do que da noite. A Leandra fala, doutora, eu já estou me acostumando a fazer jejum de 16. Janto às 19, tomo meu café às 11 horas da manhã. Vou treinar quando volto eu almoço. Ah, ela vai treinar. Bom, olha só, ela janta às 19, até às 7 horas da manhã dão 12 horas. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Tá certo, é isso mesmo. Ótimo, Leandra. Tá, entendi. Tararã. A Maria fala, doutor, eu peso 47 quilos, não posso fazer jejum, não é mesmo? Faço musculação 5 dias na semana. Depende, você não vai perder músculo. E se você quiser, você também não perde peso. Depende do valor calórico que você vai colocar. Você vai ficar só um tempo sem comer, né? Então, não tem problema. Ah, mas eu tenho hipoglicemia. Você vai regular sua hipoglicemia. Inclusive, a gente tem casos assim que você regula mais ainda. E se por acaso passar mal, como eu falei, é só comer. Então, gente, essa questão da minha experiência, eu mesmo sou uma pessoa que faço um jejum prolongado no sábado, porque eu tenho uma atividade aeróbia longa só no sábado, eu não faço musculação. Então, eu faço 1 hora e meia de corrida, de treino aeróbio, de cardio, e aí eu fico de 16 a 18 horas no sábado sem comer, da sexta-feira até a hora que eu vou almoçar no sábado, só hidratando bem com suplementos. Isso eu faço para muitos pacientes também, mas eu faço isso. E todos os dias eu treino em jejum. Mas na volta do meu treino, aí eu me alimento. Então, dão em média, gente, pensa, se eu termino de comer 9 horas da noite, eu faço 9 horas do dia seguinte, eu dou 14 horas mais ou menos de jejum diariamente, mas sempre no pós-treino de musculação, eu faço o consumo e eu oriento que meus pacientes façam o consumo das proteínas, de um pouco de carboidrato, mas principalmente a proteína, porque como eu disse para vocês, fazer jejum depois do treino de musculação não é interessante, porque o exercício é catabólico. Eu preciso comer para começar a introduzir aí um anabolismo, um processo anabólico de reparo muscular, senão pode ter perdas. Então, não faça jejum depois do exercício de musculação. Você pode continuar o jejum depois do exercício cardio, e isso vai até ajudar você a queimar mais gordura, você continua queimando. Porque se depois do exercício cardio você comer, você interrompe essa queima de gordura, tá? Então, para você que está querendo emagrecer, ficar sem comer depois do exercício cardio, ok, sem problemas, tá?
Enfim, e aí é importante sempre a gente estar monitorando esse paciente, não só através de exames laboratoriais, mas também da bioimpedância. Porque a bioimpedância vai me falar, quanto de gordura você está perdendo, quanto de músculo, perdeu músculo, não perdeu. E outra coisa, gente, na janela de oportunidade de alimentação, você tem que comer proteínas, né? As proteínas são super importantes quando você está nesse jejum intermitente. Tem que bater proteína de 1,8, 1,9 gramas por quilograma de peso ao dia, senão vai perder músculo, que eu sei que é uma pergunta que eu ainda vou responder direitinho para vocês. E como que a gente quebra esse jejum? Como que a gente pode quebrar o jejum? Bom, depois de um tempo sem comer, o seu aparelho digestivo, gente, está sensível. Não vai querer fazer uma refeição monstro aí, porque você vai passar mal. Nem com excesso de fibra, porque vai fermentar, vai dar gases. Primeiro, tem que mastigar bem aquilo que você vai comer. Faz uma refeição leve. Então, assim, legumes, um pouco de salada, uma proteína magra, não tem problema. Se o seu jejum for quebrar com o almoço, com uma refeição, você pode quebrar desse jeito. Um frango, um peixe, legumes que não seja tão fermentativo, uma abobrinha, uma vagem, um chuchu, um pouco de alface, cenoura, tomate. Legal, não vai pôr um monte de feijão, né? Um monte de brócolis, um monte de repolho, nada disso, tá? Aparelho digestivo está sensível, não quebre jejum dessa maneira, tá? Eu repito, hein, gente? Olha lá. Então, veja, vou fazer uma refeição leve nessa primeira, e se caso você interrompeu o seu jejum com um lanche intermediário, por exemplo, vou quebrar o meu jejum de manhã, o que eu posso comer? Aí eu vou comer iogurte, se você puder, ou um colágeno proteico, ou ovos com fruta, que é legal, dá para fazer com uma linhaça, então dá para fazer isso. Por exemplo, eu vou comer um abacate, que é uma fonte de gordura boa, vou fazer 2 ovos com cenoura, com espinafre, com uma colher de aveia, pode ser feito isso. Aí é bacana, tá? Olha só que delícia, maravilhoso. Posso fazer uma batata doce também, que tem baixo índice glicêmico, com um pedaço de mandioca, e colocar aí 2 ovos mexidos, uma guacamole junto, ou mesmo um abacate que eu falei. Não vai começar banana com aveia, mel, tudo isso é carboidrato. Não comece o jejum, não quebre o jejum. Aqui. Não quebre o jejum com carboidrato, gente. Você tem que quebrar o jejum com proteínas, com gorduras, tá? E com carboidratos, mas de baixo índice glicêmico. Não quebre o jejum também com carboidrato, com alimentos que fermentam muito, que produzem muitos gases, que são ricos em food maps, como a gente chama, tá? Isso tá errado. Refeição leve, baixa quantidade de food maps, boa quantidade de gordura e proteína, principalmente, de boa qualidade. Então, essas são, por exemplo, as possibilidades. Omelete com espinafre, abacate e tomate, que eu montei aqui para vocês. Iogurte com frutas e sementes, legal. Jamais com açúcares e farinhas, jamais com carne vermelha, nada disso. Às vezes uma sopa, um caldo, né? Isso também é legal. Dá para quebrar o jejum dessa maneira. Cuidado com esses excessos, não pode recompensar, e hidratar bem. O que não quebra jejum? Vamos lá, deixa eu ver o que tem de pergunta aqui que eu já vou responder isso para vocês. Lirigato, na desbiose intestinal também melhora? Muito! Você vai dar uma trégua para o seu aparelho digestivo. Excelente pergunta, viu? Não é o foco, né? Eu não vou, o paciente com desbiose, com síndrome do intestino irritado, eu não vou já chegar e colocar um jejum intermitente. Mas, por tabela, vai melhorar, tá? Se você tem essas outras coisas e, além disso, tem a desbiose, também te ajuda bastante o jejum intermitente. Aqui, vamos ver. Ana Veia, Gislene... Deixa eu ver se tem outra pergunta. A Luciene fala,
tenho intolerância a ovo, como posso quebrar o jejum pela manhã? Ué, se você pode ser com iogurte, pode ser com frango desfiado, pode ser com atum, pode ser com tofu, né? Pode ser, como eu falei, com colágenos proteicos. Tudo isso é proteína, não tem problema. Você pode pôr com castanha, com chia, com linhaça, ou com o próprio abacate, a fonte de gordura. Dá para fazer perfeitamente. Coloca um azeite de oliva também, com esse frango, de repente, que você vai fazer, com tofu que você vai fazer. Põe azeite ali, põe umas castanhas, amêndoa, semente de girassol, gergelim. Tudo isso, gente, é muito legal. Com tahine, olha que lindo. Põe um tahine com um tofu e um biscoito de arroz. Ótimo. Ou frutas, como eu falei para vocês, uma fruta com coco. Vocês já viram salada de fruta com coco ralado? Eu que adoro coco. Um iogurte, por exemplo, proteico por cima, maravilhoso também. Ou com colágeno, depois que vocês possam tomar. Ou quem pode tomar whey protein, pode ser, né? Uma salada de fruta com coco e um whey protein. Sensacional, tá? Bom, e aí o que não quebra jejum, então, gente? Águas flavorizadas com limão, com gengibre, com capim-cidreira, chás, desde que não sejam adoçados, porque eu não gostaria que vocês colocassem adoçantes. Quem está fazendo jejum intermitente vai entender o que eu vou falar agora. Mesmo que os adoçantes não tenham calorias, você vai ativar receptores na sua boca, na sua língua, que vão ter o paladar doce, seu corpo vai esperar por doce. Então, você pode ter uma alteração a nível de glicemia, de insulina, principalmente de insulina, seu corpo vai esperar por açúcar. Então, ele vai ativar alguns processos para esperar a caloria, para esperar o carboidrato que não chega. Você engana, quer dizer, você pensa que engana um organismo extremamente complexo e sábio e acaba também alterando, prejudicando o seu jejum com o uso de adoçante. Então, eu prefiro que você não utilize isso, tá? Então, chás, café, água flavorizada. Detalhe, gente, você está com o estômago muito vazio, cuidado com o excesso de café, porque isso pode irritar a sua mucosa gástrica, principalmente se você já tem problema, né? Então, cuidado com isso. Outra coisa que eu quero falar é que às vezes o paciente fala assim, ai doutora, e se eu comecei a ficar um pouquinho tonta com jejum? Eu falo, põe um pouquinho de sal rosa ou sal marinho na água e toma uma pitada, vai tomando, você melhora os eletrólitos, melhora a sua pressão. Às vezes isso, né? Cuidado com esses isotônicos, cuidado com esses carboidratos da vida não, mas isotônicos, né? Tipo Gatorade, não dá porque ele tem carboidrato, vai quebrar o jejum, tá? Não dá para você tomar isotônicos. Mas colocar um pouquinho de sal na água, isso fica legal. Não açúcar, o sal, que não quebra jejum. O cloreto de magnésio, às vezes, também dá para colocar suplementos à base de potássio. Se você tiver cãibra, né, gente? Ou então tiver essa tonturinha, porque às vezes diminui um pouco esses eletrólitos e pode ter um pouquinho de fraqueza, uma dor de cabeça, uma cãibra, isso inicialmente, até você não estar ceto-adaptado, que a gente fala, tá? Então, às vezes, a gente pode estar indicando essas coisas, tá? E o que de suplementos não quebra jejum? Vitaminas e minerais, não vão quebrar. Se você tiver que tomar vitamina D, magnésio, zinco, vitamina C, desde que seja pura, né? Não seja nada combinada com carboidratos, né? Então, isso não quebra. Se tiver que tomar coenzima Q10, até legal, porque vai te dar energia. Complexo B, não tem problema nenhum. Eu vou tomar B12, eu tenho que tomar folato, eu tenho que fazer fitoterápicos, tipo quercetina, berberina, enfim, gente, não quebra jejum, certo? Muito bem, isso não tem problema. Agora, vamos pensar algumas coisas, né? Cápsula de gengibre, falei tudo isso, não tem problema. Alguns aminoácidos, né, podem realmente quebrar um jejum. Alguns aminoácidos que têm um estímulo da insulina. Então, tipo BCAA, pode ser alguns outros tipos de aminoácido, pode ser aminoácidos, enfim, essenciais, alguns outros também podem ter.
Glutamina não, creatina também não quebra jejum, mas principalmente os BCAAs a gente tem leucina, isoleucina e valina. Depende. Então, por exemplo, se eu não quero que meu paciente perca músculo de jeito nenhum, eu até posso fazer uso um pouquinho deles, né? Então, mas não é o whey protein, hein, gente? Que o whey protein tem proteína e vai quebrar seu jejum. Então, cuidado com isso. Então, às vezes, eu preciso saber quem é esse paciente, se ele tem que ter esse cuidado de não perder músculo. Então, às vezes, eu posso estar dando um BCAA para ele. Mas lembrando que, principalmente, a leucina pode ativar o mTOR e pode ativar um pouco a produção de insulina e quebrar teu jejum. Então, não são todos aminoácidos e não é para todo mundo que eu posso liberar, tá? Que não vai quebrar jejum. Então, é um assunto que a gente tem que discutir caso a caso, tá? Uma outra coisa que eu dou muito e é bem legal é o HM-beta. O HM-beta é um hidroximetilbutirato, ele já é o corpo cetônico pronto, é o ácido caprílico, tirado aí do óleo de coco. E ele é muito legal para foco, para paciente que está em jejum intermitente, eu dou muito, no café inclusive. Quando eu faço ainda até com mix que eu faço a batedura dele, eu vou ter uma ação melhor energética, vai me produzir energia mais rápida ainda, sem quebrar o meu jejum. Então, HM-beta, gente. Às vezes dou 1 grama e meio, depende do paciente. Mas você pode também comprar, você tem aí o ácido caprílico, o que vende pronto também, né? Que é o MCT, triglicerídeos de cadeia média, tá? Também pode ser dado e não quebra o jejum. Bom, então, gente, aqui adoçante eu já falei. Medicamentos têm que ser utilizados, né? Não tem como, você não pode ficar. Agora, só cuidado que tem alguns medicamentos que têm que ser consumidos com alimento para ser absorvidos. Então, cuidado com esses alimentos, vocês não vão tomar no tempo de jejum. Converse com o seu médico. E eu quero falar um pouquinho sobre mitos e verdades, né? Do jejum intermitente. Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui, ó. Por quanto tempo eu faço jejum? Tá, tem que ser a médio e longo prazo. Não vai achar que 2, 3 meses já vai ter resultado. Tem que fazer por um tempo maior. Essa live vai ficar gravada? Se Deus quiser, Mirella. Tá. Body protein quebra jejum? Sim, Luciane. Body protein é proteína, né? Eu falei vitaminas e minerais, só não quebra. Ela é proteína e vai quebrar. HM-beta é indicado, sim, e eu prescrevo. Ele não quebra jejum. Tá, muito bem. Bom, aí pergunta que todo mundo faz. Jejum intermitente perde massa muscular? Mito. Se bem orientada, não vai fazer vocês perderem massa muscular, tá? Ela tem uma preservação de músculo, você pode ter até uma hipertrofia, né? Um aumento de massa muscular, que isso pode acontecer, desde que tenha todas essas considerações que eu acabei de mencionar para vocês. Jejum é para todo mundo? Não. Vocês viram que nem todo mundo pode e nem inicialmente quero emagrecer, já vou começar a fazer o jejum. Não, vamos começar com uma outra para depois passar para o jejum, certo? Eu gosto e acho melhor vocês começarem assim, né? Gestante, adolescentes, crianças, lactentes, quem tem transtorno, né? Doenças severas, por exemplo, uma insuficiência renal, né? Essas doenças, tem doenças que não dá para fazer jejum, né, gente? Pelo amor de Deus. Jejum desacelera metabolismo? Mito, não desacelera. Eu ficar comendo menos tempo, por um tempão vai desacelerar. Não tem nada disso, tá, gente? É mito isso. Muito pelo contrário, você vai melhorar a sua eficiência metabólica. Jejum melhora a clareza mental? Verdade. A gente fica mais desperto, com melhor energia, menos fadigado, aquela moleza, menos compulsivo. Isso tudo melhora muito com o jejum. E aí, vamos lá. Treinar enquanto estiver jejuando, eu já expliquei para vocês, se for treino cardio, ok, musculação pode treinar sem comer, mas depois coma, por favor, a menos que você vai fazer uma baita de uma intensidade, um crossfit, aí tem gente que não aguenta ficar em jejum, tá? Então, gente,
Isso é importante, vocês pensarem sempre que o jejum não é para todo mundo, que tem que ter cada caso um caso, a gente tem que avaliar quem é o paciente, as individualidades, fazer um jejum personalizado, sempre acompanhando os exames laboratoriais, acompanhando a evolução de peso, de ganho de músculo, de perda de gordura, de eficiência que ele está tendo a nível digestivo, imunológico, neurológico, isso é sempre importante, né? E eu convido a todos vocês sempre estarem me acompanhando nas redes sociais, eu sempre vou ter algo a mais para esclarecer, para informar vocês, sempre o que eu trouxe aqui para vocês é o que a gente tem de mais novidades de atualizações a nível de jejum intermitente. Eu agora mesmo, nesse ano todo, eu estou fazendo a pós de medicina funcional integrativa e a gente tem aula com os melhores professores da Academia de Medicina Funcional Integrativa e tivemos já até nesse ano aula de jejum intermitente. Então, portanto, gente, a gente viu muitos trabalhos, artigos falando dos benefícios do jejum intermitente, do qual eu aplico com muita segurança para os meus pacientes, com resultados fantásticos, muito bons. Então, por isso, você que está querendo começar uma estratégia de jejum intermitente, seja para emagrecimento ou para melhorar todos esses marcadores que os seus exames deram tudo alterado, ou porque você está na menopausa, ou porque você tem disfunções gástricas intestinais, como eu falei, também é de grande valia o jejum intermitente para isso. Enfim, é importante que você busque um profissional. Se você quiser minhas orientações, eu fico à disposição. A minha consulta tanto pode ser presencial quanto online. O que eu quero é que você tenha um excelente resultado. A gente sempre tem que fazer uma adaptação com suplementações juntos, que também são importantíssimas, né? Dificilmente o paciente consegue só fazer o jejum sem uma suplementação adequada. A gente vai potencializar muito mais os resultados, sem dúvida nenhuma. Então, eu acho que assim, esse é o conteúdo que eu queria trazer para vocês. O jejum, então, não é sobre privação, mas sobre dar ao corpo aquilo que o corpo tem que ter um tempo para regenerar. Então, é fazer uma regeneração mais otimizada para o nosso corpo, a partir do momento que a gente fica nesse tempo de privação. Ele busca essa saúde metabólica como um pilar essencial para a longevidade. Isso é importante vocês saberem. Quanto mais saúde metabólica, eu também vou ter mais longevidade. Então, viver mais com mais qualidade, né? Gozando de mais saúde. Emagrecer não é só contar caloria, mas regular todos os seus hormônios, lembra disso, e seus hábitos. Essa também é uma frase que eu queria deixar para vocês, tá? Teve uma pergunta também, que consigo eliminar gordura visceral? Sim, lógico, com certeza, é a gordura que mais inflama, mais perigosa, e a gente consegue sim reduzir bem essa gordura visceral. E o tempo depende da sua adesão, depende da prática regular de exercícios, depende de se você tem um estilo de vida, né, mais saudável, da sua idade, e enfim, de toda a resposta que seu corpo vai dar quanto a isso. Dificilmente eu posso te falar, mas nunca é uma coisa tão rápida assim. As pessoas às vezes custam a tomar uma decisão e quando tomam, querem que as coisas aconteçam de hoje para amanhã. Não é bem assim. É todo um processo, gente. E nenhuma nutricionista, muito menos eu, vou ter a bolinha de cristal para falar, olha, você vai ter certeza daqui a um mês, vai ser. Não é assim. Não é assim, gente. Calma, né? Calma, até porque você vai ter que controlar a sua ansiedade e controla muito, tá bom? Gente, por hoje é só, né? Aí, deixa eu ver se tem perguntas aqui. Deixa eu ver se eu não... A Daura Martins fala, eu gosto muito das lives. Que bom! É para esse intuito, com esse intuito que eu faço. A Ângela falou, obrigada, doutora, pela linda live. Aí, parabéns pelos esclarecimentos. Aí, gratidão pela live, doutora, pelos esclarecimentos e perguntas respondidas. Maravilhosa. Gente, o que vocês precisam fazer? Amanhã eu vou falar com a Kelly para agendar na sexta. Ótimo, faz favor, eu te espero, hein? Que amanhã tem um baita congresso o dia inteiro com novidades para vocês. Vocês estão vendo que eu estou sempre estudando.
porque eu tenho esse compromisso. Quando a gente atende paciente, quando a gente faz a clínica, a gente tem que fazer com responsabilidade, né? Mostrando tudo que tem mais atual. Amanhã eu vou fazer um congresso, o 36º Congresso de Ortomolecular, gente. É maravilhoso, é lindo, é outra visão, são médicos, e eu tô ali, presente, né? Porque eu preciso estar oferecendo de melhor, e eu amo o que eu faço, acredito no que eu faço, e eu falo para vocês, qualquer que seja o seu objetivo, first food, ou seja, tem que cuidar primeiro da alimentação, seja a estratégia que a gente vai usar. O grupo seria super bem-vindo, inclusive o Lê serve também, tirar dúvidas e serve de incentivo a não desistirmos. Então, isso é importante, né? Eu acho que assim, a gente está integrado, vocês têm que comunicar, compartilhar isso com outras amigas, com familiares. Ó, vamos lá, vamos saber informações de verdade, esclarecimentos, né? Fontes fidedignas. Eu não estou falando que eu seja a única, né? Desculpe, mas pelo menos eu tenho que trazer o de melhor. Não vamos tirar dúvida, né, de jejum intermitente com blogueira, gente, com influenciadora, né, que não tem o menor estudo, né, que não estuda nada, que nem sabe nada de nutrição. A gente escuta horrores hoje. E tem muita gente, mas olha o corpo dela, fica deslumbrado com o corpo, achando que vai ficar igual a ela se seguir as orientações dela ou dele. Sem querer falar mal aqui, mas eu já dando o meu recado para vocês. Cuidado com isso, hein? Muito bem, ó. Obrigado, minha querida Cristina. Aí, obrigado. Lu aqui, aí, ó. Muito obrigada, doutora. Aqui, ó. Yara, gratidão. Aprendo muito. Tá. Por quantas horas eu faço jejum se nunca fiz? Começa com 12, vai para 14, para nos 16. É isso aí, gente. Aí, boa noite, boa noite. Gente, boa noite para todos vocês. Lindo final da noite de quarta-feira. Espero que vocês já tenham jantado, porque eu não jantei ainda. Vim direto da clínica, correndo e atrasada para fazer essa live para vocês. Mas feliz, com o coração cheio, porque eu consegui passar todo o conteúdo que eu programei para vocês. Ó, um beijo grande, e vocês são responsáveis por multiplicar essas informações também, né? Não esqueçam disso. E só para dizer para vocês que eu tenho o site meu, vão lá, busquem no site www.equilibrionutricional.com.br para você poder conhecer mais nossos trabalhos, nossos exames de intolerâncias alimentares, testes genéticos, todos os programas que nós estamos fazendo agora de gastroenterologia, planos trimestrais, para você poder estar vendo qual que se encaixa dentro da sua necessidade. A gente fez até todas essas planos, essas estratégias para poder acolher melhor as necessidades e atender melhor os pacientes, tá? Lembrando que todo paciente aniversariante de junho tem um desconto especial também, olha só, e acompanhe nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, doutora Roseli Rossi, e todas as minhas lives ficam sempre gravadas e guardadas no meu canal do YouTube, tá bom? Pode ir lá e se inscrever também. E tem os e-books, hein, gente? E-books de receitas, tem e-book de sopas, de caldos, de menopausa, de emagrecimento, de tudo. Ó, beijo, boa noite, obrigada pela confiança.